Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos a esse encontro, né, da nossa querida casa, do nosso irmão Clarencio, que nos recebe tão fraternalmente. Então, vamos participar, né, com muita alegria, com muito amor no coração, desse estudo da noite de hoje, que é sobre a caridade. Então, para que nós começarmos, eu vou ler do livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia do Chico, Espírito Emmanuel, a lição 90, cujo título é Ensejo ao Bem. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. É uma citação que está em Mateus, capítulo 26, versículo 50. É significativo observar o otimismo do mestre, prodigalizando oportunidades ao bem, até o fim da sua gloriosa missão de verdade e amor junto dos homens. Cientificara-se o Cristo com respeito ao desvio de Judas. Comentara amorosamente o assunto na derradeira reunião mais íntima com os discípulos. Não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que o esperavam. No entanto, em se aproximando, o cooperador transviado beija-o na face, identificando-o perante os verdugos. E o mestre, com sublime serenidade, recebe-lhe a saudação carinhosamente e indaga: Amigo, a que vieste? Seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto o ensejo ao bem até o derradeiro instante. Embora notasse Judas em companhia dos guardas que lhe efetuariam a prisão, dá-lhe o título de amigo. Não lhe retira a confiança do minuto primeiro, não o maldiz, não se entrega a queixas inúteis, não o recomenda à posteridade com acusações ou conceitos menos dignos. Nesse gesto de inolvidável beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem, até a última hora das experiências terrestres, ainda que ao término da derradeira oportunidade nada mais reste além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Então, nesse momento, aproveitando, né, essas palavras, esses ensinamentos de Emmanuel, vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir ao nosso querido Mestre Jesus, a esses benfeitores da casa de Clarencio, aos nossos guias espirituais, que cheguem até nós, nos trazendo confiança, esperança, renovando a nossa fé, mostrando que nós estamos no caminho certo, no caminho do amor, no caminho que vai nos levar a esse reino dos céus, a esse reino de paz, a esse reino de harmonia, que somente o bem é que nos coloca nessa caminhada da prosperidade, do progresso. Então, que Jesus nos abençoe e que possamos ter, nesse momento de reflexões acerca da caridade, e trazer para a nossa vida e colocá-la em prática. Então, que assim seja, graças a Deus. Dando prosseguimento ao nosso estudo, no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição 15, né, itens 14 e 5, fora da caridade não há salvação, está escrito no item 4, o maior mandamento. Mas os fariseus, sabendo que Jesus havia fechado a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de
toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Está em Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Caridade e humildade, este é o único caminho para a salvação. Egoísmo e orgulho, este é o da perdição. Tal princípio está formulado de maneira precisa nas seguintes palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não houvesse dúvidas na interpretação do amor a Deus e do amor ao próximo, acrescentou: e eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto quer dizer que não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo o que se faz contra o próximo é contra Deus que se faz. Não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade com o próximo, todos os deveres do homem se acham resumidos nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Então Jesus já nos trouxe, esse ensinamento, essa recomendação, que nós devemos ter essa preocupação com o próximo, da mesma forma que fazendo algo para o próximo é como se nós estivéssemos fazendo alguma coisa para o Pai, para Deus. Este é o ensinamento de Jesus. E para que a gente faça mais reflexões, acerca desse tema, caridade, eu escolhi do livro Cartas e Crônicas, Psicografia do Chico pelo Espírito Irmão X, a lição 27, em que ele fala assim: a caridade maior. Ao homem que alcançara o céu, pedindo orientação sobre as tarefas de benemerência social que pretendia estender na terra, o anjo da caridade falou compassivo: volta ao mundo e cumpre de boa vontade as obrigações que o destino te assinalou. Então, já nesse primeiro ensinamento, do anjo da caridade, ele fala que é necessário voltar ao mundo. Então, já é uma lição nos dizendo assim, que é encarnado que nós vamos praticar a caridade. E tem que ser de boa vontade. As obrigações que o destino nos mostra que nós devemos fazer. Então, nós temos que reencarnar para fazer o bem e com boa vontade. E ele segue: para que te sintas de pé, cada dia milhões de vidas microscópicas esforçam-se em tua carne, garantindo-te o bem-estar. Quer dizer, nós temos o nosso corpo material e nós não paramos para perguntar, como estão sendo trabalhados todos esses micro-organismos para nos manter em pé, nos manter saudáveis. Eles estão lá executando as tarefas deles, Cada órgão e cada membro de teu corpo amparam-te abnegadamente para que te faças abençoado discípulo da civilização. Então, nós estamos de pé,
trabalhando, fazendo as nossas tarefas rotineiras e os nossos órgãos, esses micro-organismos, estão trabalhando, né, de modo devotamente, abnegadamente, e nós nem nos damos conta disso. Os ouvidos selecionam sons e vozes para que não vivas desorientado. É interessante, né? Porque quando pessoas têm algum tipo de problema na audição, né? Perturba, né? Se a gente ouve um som assim muito agudo, né? Aquilo vai lá dentro da nossa mente e causa um certo desconforto. Então, os nossos ouvidos, eles fazem essa seleção de sons e vozes para que a gente não fique desorientado. A língua auxilia-te a expressar os pensamentos, enriquecendo-te de sabedoria. Olha que coisa, né, também interessante. Nós falamos e à medida que nós falamos, nós vamos organizando o nosso pensamento e vai enriquecendo a nossa sabedoria. Quantas vezes a gente precisa, né, conversar com alguém quando nós estamos assim perturbados, estamos assim com o nosso coração aflito porque estamos na dúvida, né, para resolver alguma questão, e aí a gente fala. E para falar a gente usa que órgão, né? Nós usamos a língua. Então a língua nos auxilia a expressar os pensamentos, nos enriquecendo a sabedoria. As mãos realizam-te os sonhos, engrandecendo-te o caminho na ciência e na arte, no progresso e na indústria. Ora, seja lá qual for, né, a nossa atividade laborativa, com certeza nós usamos as nossas mãos. Para quê? Para que haja, né, um retorno desse trabalho. Então, nós utilizamos as nossas mãos. Os pés sustentam-te a máquina física para que te não arrojes à inércia. Olha como é que são as coisas, né? E nós estamos assim vivendo, né, esse momento de isolamento social, porque é necessário, e mesmo assim os nossos pés, né, nos fazem transitar em casa, o que já é uma bênção, né? Que já é algo maravilhoso. A boca mastiga os alimentos para que não te condenes à inação. Sim, porque se nós temos um exemplo, né, algum problema dentário e que nos causa dificuldade, né, para que nós mastiguemos, já é ruim, né? É ruim isso, não é bom. Então, a nossa boca, ela trabalha para que o nosso corpo se mantenha saudável, para que a gente mastigue os alimentos, né? E faça essa ingestão para que o nosso corpo fique bem. Os pulmões asseguram-te o ar puro contra a asfixia. Então, os nossos pulmões, eles fazem esse trabalho, né, de levar oxigenação para o nosso organismo. O estômago digere as peças com que nutrirás o próprio sangue. O fígado gera forças vitais que te entretêm a harmonia orgânica. Né? O coração movimenta-se sem parar, escorando-te a existência. Vives da caridade de inúmeras vidas inferiores que te obedecem à mente.
Torna, pois, ao lugar em que o Senhor te situou e satisfaze as tarefas imediatas que o mundo te reserva. Então, quer dizer, nós estamos no lugar certo, na família certa, na cidade certa, né? Tudo que Deus faz por nós e nos coloca, né, nos posiciona, está certo, está correto. Caridade é servir sem descanso, ainda mesmo quando a enfermidade sem importância te convoque ao repouso. Então, muitas das vezes, né, a gente não se sente assim, né, com o nosso corpo muito disposto, mas vale a gente fazer um sacrifício, né? Quando a gente pensa nesses espíritos que já entendem isso de uma maneira já completamente lúcida, né? A gente vê que eles não se abatem por qualquer coisa. Madre Teresa de Calcutá, ela tinha, né, problemas respiratórios e ela dormia numa cadeira, ela não se deitava mais. E nem por isso a impedia de praticar o bem, de praticar a caridade. Ela tinha enfermidade, mas ela conseguia superar toda essa dificuldade orgânica porque ela se colocava, né, à disposição do bem. É cooperar espontaneamente nas boas obras, sem aguardar o convite dos outros. Nós que estamos na casa espírita, estamos sempre sendo convocados, né, para uma tarefa, para uma atividade. Mas será que precisa alguém ainda perguntar, né, se nós gostaríamos de participar de alguma atividade? Por que não se oferecer espontaneamente? E ele fala mais assim para gente: é não incomodar quem trabalha. Trazendo para a nossa realidade atual, né, quando nós vemos através da nossa TV ou de outro meio de comunicação falando sobre o trabalho que os profissionais da saúde estão tendo, né, durante toda essa pandemia, o sacrifício pessoal que eles estão fazendo. Então, nós temos obrigação de colaborar com esses profissionais. Como? Como vai ser a nossa colaboração? Do jeito que estão sendo solicitados. Nós temos que ter cuidado com a nossa higiene, nós temos que fazer esse isolamento social para colaborar com outros profissionais. Quando chegarmos no supermercado, fazer novamente a higienização das nossas mãos, né? Porque tem aqueles trabalhadores que estão lá nos mercados para que a gente possa comprar os nossos alimentos. Então, isso é uma forma de nós colaborarmos também com eles. É aperfeiçoar-se alguém naquilo que faz para ser mais útil. Ora, se eu domino uma tarefa, uma profissão, por que eu não posso ensinar a uma outra pessoa de modo que ela possa também trabalhar, né? Por exemplo, uma pessoa que saiba costurar, ela pode ensinar uma outra a costurar, né? É uma caridade. Por quê? Porque ela vai poder fazer, né, esse trabalho e ganhar o seu dinheiro. Então, aquilo que eu sei, eu posso passar adiante. Vai ser útil para outra pessoa. É suportar sem revolta a bilis do companheiro. Esse aqui a gente está realmente, né, num teste
é bem intensivo, né, gente? Porque às vezes a pessoa chega assim, cheia de raiva, né, com muita vontade de explodir, e a gente precisa, né, lembrar do Chico, da aguinha da paz, respirar fundo para não entrar naquele tormento, né, que o nosso irmão se encontra, porque senão, em vez de um, serão dois e até mais pessoas criando situações complicadas de conflito. É auxiliar os parentes sem reprovação. Essa também é uma outra dificuldade que nós precisamos enfrentar, porque tem coisas que a gente já acha que é óbvio, mas para aquela pessoa não é. Então nós temos que ter essa paciência. É rejubilar-se com a prosperidade do próximo. É dar força, é parabenizar, é achar que aquela pessoa está vivendo aquele momento maravilhoso. Então nós temos, né, que participar disso de uma forma alegre e não ficar achando, poxa, por que não sou eu? Ai, não é o meu momento. Não, vamos compartilhar a alegria do outro. É resumir a conversação de 2 horas em 3 ou 4 frases. Aqui é interessante esse ensinamento, né? Porque, assim, às vezes a pessoa fala, repete a mesma coisa e você às vezes não está naquele seu dia, né? De muito bom humor, mas aí a gente também tem que se policiar, né? Se a gente não está falando demais e não está incomodando o outro. É não afligir quem nos acompanha. Ora, se eu estou no meio familiar, né, no meio de amigos do trabalho, ou seja lá de que atividade seja, nós não temos o direito de ficar trazendo preocupações para o outro. Isso é desnecessário. Nós temos que ter essa consideração. É guardar o bom humor, cancelando a queixa de qualquer procedência. É respeitar cada pessoa e cada coisa na posição que lhe é própria. E porque o homem ensaiasse inoportunas indagações, o anjo concluiu: volta ao corpo e age incessantemente no bem. Não percas um minuto em descabidas inquirições. Conduze os problemas que te atormentam o espírito ao teu próprio trabalho liquidá-los. A experiência aclara o caminho de quantos lhe adquirem o tesouro de luz. Recolhe as crianças desvalidas, ampara os doentes, consola os infelizes e socorre os necessitados. Não ouvides, pois, que a execução de teus deveres para com o próximo será sempre a tua caridade maior. Então ele finaliza, né, dizendo para a gente que trabalho não faltam, né? Aqui nesse mundo que nós vivemos existe trabalhos muitos, né? 1000 coisas a serem feitas e nós podemos nos dedicar pelo menos a uma dessas tarefas, né? Porque vai fazer bem ao outro, mas vai fazer primeiro bem a nós mesmos, né? Nós sentimos falta da nossa casa porque, graças a Deus, também nós já incorporamos essas atividades, né? Esse trabalho dentro de nós. Então, nós já sentimos falta. É como os espíritos falam, né? A gente precisa conquistar aquele horário, a gente precisa conquistar aquela atividade. Então, quando a gente conquista, é quando a gente sente a falta. Se a gente não sente falta, é porque a gente ainda não conquistou. Então, vamos aproveitar, né, esses momentos que estão até nos sobrando, né? Esse tempo está até nos sobrando, para a gente fazer essas reflexões acerca, né, do que nós podemos fazer para ser útil ao outro. Será que eu posso ensinar uma pessoa a se alfabetizar,
aprender uma nova atividade, né? Hoje até está muito na moda, né? Esses YouTubers em que cada um fala alguma coisa, é uma dona de casa dando uma receita de família, alguém explicando como abrir a sua pequena, começar, né, a abrir uma empresa, uma pequena empresa. Então, nós também temos coisas boas para oferecer a alguém. Então, nós precisamos colocar isso em prática. Vai ser bom para nós e vai ser bom para o outro. E é assim que nós podemos viver bem em sociedade. A sociedade equilibrada, a sociedade mais igualitária, ela só consegue ficar bem com as nossas atitudes individuais. Pode parecer assim um trabalho de formiguinha, né? Um trabalho pequeno, mas quando se vê o resultado, né? A gente vê que é grande. Porque assim, se você ajuda às vezes uma pessoa, um único membro daquela família, você automaticamente já está ajudando a família. E uma família que tenha no mínimo, 5 pessoas, são 5 pessoas que estão sendo ajudadas. Então pode parecer pequeno, mas não é pequeno. Nós temos que colocar a nossa inteligência para ser colaborativa na sociedade. Porque só assim é que nós vamos, de fato, ser úteis. Então vamos fazer essas reflexões e vamos ver no que eu posso ajudar, no que eu posso colaborar, no que eu já conquistei que pode ser passado adiante. Vamos pensar por esse lado. Então agora, para finalizar, que nós já estamos chegando aqui, né, ao nosso momento final, vamos de novo fechar os nossos olhos, pedir a Jesus que nos dê esse bom ânimo, esse ânimo da caridade, esse ânimo de praticar o bem, de produzir coisas que vão nos trazer muitas satisfações, porque é tão lindo quando a gente realiza algo e a gente vê esse resultado. E nós podemos fazer isso porque nós temos inteligência, nós temos intuição, nós temos esse preparo todo espiritual que, principalmente nós que estamos ligados à casa de Clarencio, nos fornece. E Jesus espera isso de nós. Nós estamos aqui para progredir, mas nós não vamos progredir sozinhos. Nós vamos progredir juntamente com toda a sociedade, com todos que estão à nossa volta. Então, que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Que assim seja, graças a Deus.